Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Estou aqui novamente para o vídeo de primeiras impressões após, infelizmente, mais uma derrota do Glorioso no Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu para o Santos por 2-1 em determinado momento. Até chegou a dar uma pequena esperança ao torcedor, mas quem está se acostumando com a equipe atual do Glorioso sabe que seria muito difícil conseguir fazer o gol na Vila Belmiro, o gol da vitória, o gol da virada. E o Botafogo não só não fez o gol da virada, como também perdeu, tomou o gol e o Santos venceu por 2-1. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Gente, embora o time faça feio em campo aqui, eu trabalho muito sério para trazer para vocês informações, opiniões e análises a respeito de tudo que cerca o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Traga novos inscritos também para o canal, deixe o like, isso é importantíssimo para o crescimento do canal Fabiano Bandeira, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal que só fala a respeito do Botafogo. Você também pode ser membro a partir de R$ 7,99, muitos benefícios, todos especiais, tanto no plano Privilégio Alvinegro, de R$ 7,99, quanto no plano Exclusividade Alvinegra, de R$ 14,99. Vamos falar a respeito da partida, a escalação do técnico Eduardo Barroca, já muito ruim desde o início, e aí já tem um adendo, o Diego Loureiro, goleiro reserva que agarrou no lugar do Cavalieri, foi muito bem. Foi o destaque do Botafogo em campo, porque mesmo o Santos não completo, mesmo o Santos vindo de uma vitória épica sobre o Boca, naquele estilo meio que de ressaca, o Botafogo foi, na maior parte do tempo, dominado e deu ao adversário possibilidades claríssimas de gol. E o Diego Loureiro foi muito bem, só que não teve como fazer nada. No gol do Soteldo, logo no início da partida, mais uma vez o Botafogo desatento, tampouco no segundo gol, o gol de cabeça da equipe santista, que já estava se desenhando. E o Diego ia defendendo, a bola ia para fora, e depois do Botafogo ter empatado no primeiro tempo de pênalti, o Santos na segunda etapa fez 2-1. Então o Botafogo entrou com o Diego Loureiro, e aí começa a tragédia anunciada. Kevin na lateral direita, Marcelo e Canu no miolo de zaga e Vitor Luiz na lateral esquerda. Zé Wellington, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Matheus Babi, Kelvin e Pedro Raul. O Kevin é inacreditável. O que ele fez no primeiro gol, o Marcelo também falhou, e o Marcelo vem falhando de forma recorrente no Campeonato Brasileiro. Esse rebaixamento também pode cair muito na conta do Marcelo Benevenuto e de outros jogadores do comitê de futebol e de comissões técnicas que passaram por aqui, e de Eduardo Barroca, de Túlio Lustosa. Todo mundo tem uma culpa aí no provável rebaixamento do Botafogo. Mas os jogadores têm muita culpa e o Marcelo é um deles. Mas o que o Kevin fez no primeiro gol não tem explicação. Ele estava ao lado do Soteldo, ele olhou para o Soteldo, e quando de repente o Soteldo saiu sozinho, dominou, a bola deu uma levantadinha e o Soteldo deu o voleio, o Kevin ficou com cara de nada. Assim, um absurdo que fez o Kevin, tanto que deu lugar ao Cascardo no intervalo. A primeira jogada do Cascardo, ele caiu e saiu com bola e tudo, na segunda tomou um chapéu, na terceira ou quarta errou um passe para trás, e nós começamos a entender porque o Cascardo não tem chances no time do Botafogo, embora o Botafogo tenha Kevin e Barrandegui. Essa é a montagem de elenco do comitê de futebol que já se desfez, o comitê que agora assumiu. Essa é a montagem de elenco de Ricardo Rotenberg, Carlos Augusto Montenegro, Marco Agostini e outros. Esse é o planejamento de Carlos Eduardo Pereira e Nelson Mufarrege, que entregaram para um comitê amador a responsabilidade de algo que eles não souberam fazer. Aí o Marcelo também tentando se virar, falhando no primeiro gol, mas a falha, ao meu ver, foi muito maior do Kevin. E o Marcelo ali, que nem deveria estar em campo, ao meu ver, tentando fazer alguma coisa na partida. O Canu estava bem até falhar no segundo gol. Canu ficou fincado no chão, não subiu, não disputou a bola e apenas se lamentou. Então falhou mais uma vez o Canu, que tem uma proposta do Cruz Azul do México, a proposta de empréstimo até o final de 2021, com cláusula para compra
Após o término do empréstimo, o Botafogo e o Cruz Azul conversam, negociam e parece que o jogador quer sair também. O Vitor Luiz tentando muito ali pelo lado esquerdo, até apareceu mais para o jogo, teve algumas possibilidades, mas quando chega na zona ofensiva vai muito mal o Vitor Luiz e não conseguiu progredir da maneira que deveria, não acerta um escanteio também. Mal demais o Vitor Luiz no Botafogo nesta temporada, infelizmente. O Zé Wellison correndo muito novamente, sempre errado, ou nem sempre, mas várias vezes errado, porque o time é mal organizado dentro de campo, mas pelo menos o sangue ele tentou dar pela equipe. Fica até difícil avaliar o trabalho do Zé Wellison, porque ele fica correndo para lá e para cá, a característica dele já é essa. E um time todo exposto, um jogador com essa peculiaridade vai potencializar ainda mais isso e vai ficar correndo para um lado e para o outro mesmo, várias vezes sem direção, tentando ajudar o time de alguma forma. O Caio Alexandre também na mesma situação do Zé Wellison em termos de correr errado, mas tentou buscar alguns passes verticais, alguns foram cortados pela defesa do Santos e ele deu um belíssimo passe para o Babi sofrer o pênalti. No final do primeiro tempo, um passe às costas da defesa santista, o Babi dominou e ia tentar finalizar, mas antes sofreu o pênalti que foi bem cobrado pelo Pedro Raul. Kelvin, não ouvi falar, muito mal no jogo. Babi lutando, Pedro Raul lutando, mas sem conseguir levar muito perigo ao gol adversário. Até porque o Santos, na verdade, gente, tinha o domínio das ações. E aí no segundo tempo o Barroca tentou com o Cascardo, não obteve êxito, entrou o Davi Araújo até tentando algumas jogadas. Me surpreendi que o Davi Araújo jogou de uma forma menos pior do que já havia feito em outras oportunidades. Olha o nível que a gente avalia o Botafogo atualmente. O jogador que entra e faz menos besteira do que havia feito em outrora. A que nível chegamos? Tentou com Lecaros e Matheus Nascimento, Barroca. E com Cícero também. O Cascardo, não tem como. O Cícero nunca teve. Eu não sei porque insistem com o Cícero. Eu não sei porque o Barroca prefere terminar uma partida com o Cícero em campo. O Lecaros foi mal hoje ele não foi bem, nem os levantamentos dele, nem as jogadas pelas pontas ele conseguiu fazer. Davi Araújo, num bom passe, achou o Matheus Nascimento, infelizmente impedido. E aí o Matheus, eu gostei que teve muita tranquilidade à frente do goleiro Vladimir. Fez o gol, que foi corretamente anulado, porque embora o passe tenha sido bom, o Davi, ele demorou um segundinho. E o Matheus também, com um pouquinho de falta de experiência ainda, 16 anos de idade, não saiu no momento ideal, mas já demonstra que pode se movimentar bem e dar possibilidades na linha de passe para receber à frente. E teve tranquilidade, pode vir a ter também em outras ocasiões para fazer o gol. Calma com o Matheus, é um garoto, mas gostei da postura, gostei do posicionamento. Ele deu carrinho no meio campo, ganhou jogadas para o Botafogo, chegou ao fundo também na ponta direita, segurou a bola, trabalhou, tocou para trás. Uma boa participação do Matheus Nascimento no jogo contra o Santos. Claro, com muito pouco tempo, ainda é pouco para avaliarmos, mas já começa aqui um processo bem interessante de maturação do nosso atacante. E aí, gente, o Botafogo que em determinado momento teve o jogo empatado, teve uma situação ou outra para pegar o Santos desprevenido e mais uma vez não conseguiu, porque o Botafogo não tem aquela volúpia necessária para disputar uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. O Santos forçou um pouquinho e ganhou por 2-1. O Santos não forçou tanto. O Botafogo, se tivesse um pouco mais de competência, um pouco mais de qualidade, um pouco mais de psicológico, conseguiria dificultar muito, mas muito mais as ações do Santos lá em São Paulo. E não foi o que aconteceu. Infelizmente, mais uma derrota. O Botafogo que vai passando um vexame na temporada, porque perde toda hora. 11 derrotas nos últimos 12 jogos. E aí vem a cobrança natural do torcedor. Fora Barroca, fora Túlio Lustosa. Tem que mudar tudo nesse time. Exatamente, tem que mudar tudo. Mas o Botafogo ainda não tem um diretor de futebol e não pode ter mudança determinada por Vinícius Assunção, vice do clube geral,
e por Durcésio Melo, presidente do clube e vice de futebol acumulando cargo. Não pode. Botafogo precisa do CEO e precisa do diretor de futebol. Enquanto não contratarem um diretor de futebol qualificado, sem os vícios internos do Botafogo, não pode haver planejamento porque vão errar. E se acertarem, vai ser de forma aleatória. Ou seja, não vão construir em base sólida. Vão construir em cima da areia. E aí, a casa vai cair novamente mais à frente, como aconteceu com a gestão CEP mais Mufarrege. Tiraram o time da segunda divisão, construíram em base de areia. O Botafogo foi até para a Libertadores, mas desmoronou novamente e hoje está aí, infelizmente, mais uma vez, quase na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, jogadores incompetentes, gestões anteriores incompetentes, e eu espero que a gestão atual não seja incompetente, que seja competente e que para isso reconheça urgentemente que não pode lidar diretamente com planejamento de futebol, que isso seja feito por alguém capacitado para que o Botafogo volte logo à Série A do Campeonato Brasileiro. Planejamento é a palavra. Enquanto isso, a torcida está aqui. A torcida vai, de alguma forma, fazer algo para levantar o Botafogo, porque não é possível. Somos mais de 5 milhões de torcedores e sabemos o tamanho e a grandeza deste clube. Clube que em outro momento foi gigante mundial junto com o Santos e na história ainda é. Só que o Santos ressurgiu, está vivendo o presente também e o Botafogo precisa se organizar no presente para num futuro breve voltar também a ser protagonista, porque gigante histórico o Glorioso é. Olha, gente, se fosse em um país onde o futebol é mais bem organizado, o Botafogo teria muitas dificuldades para voltar. Aqui no Brasil também vai ter, mas como o futebol aqui ainda é um caos, o Glorioso pode ainda no médio prazo voltar às glórias se for bem administrado desde hoje. Durcésio Melo e Vinícius Assunção façam muito bem a parte de vocês. É isso, estamos juntos, saudações alvinegras. Galera, ó, desculpa, o cenário não é o mesmo, a iluminação também não, porque eu não estou em casa, mas peço desculpas aí a vocês e deixo aqui o meu abraço aos alvinegros que são resilientes. Nós somos resilientes. Saudações alvinegras, valeu, fui! You make me